E aí galera, dá pra gente citar muitos heróis que lutaram contra deuses e entidades, por isso fiz uma lista e vamos começar com a HQ dos Guardiões da Galáxia de 2020, que já veio com Nova precisando de ajuda e se aproximando da equipe. Chegou contando que os deuses do Olimpo passaram por um ciclo de morte e renascimento cósmico, acordando irritados, e como essa é uma equipe que lida muito com questões cósmicas, tiveram que entrar em ação. Tanto que ali podemos ver vários heróis enfrentando as divindades, sendo que tem uma cena com Hermes que chama a atenção, porque a Marvel não explora muito os super velocistas. Para ser mais claro, a Serpente da Lua, que é uma das telepatas mais poderosas do universo, foi pega de surpresa por esse deus dos limites. Hermes sabia que tinha mais alguém ali tentando trapacear, alguém que não podia ver, ouvir ou pensar, então vasculhou aquela área com a velocidade do pensamento, consequentemente derrubando tanto a Serpente da Lua quanto o Marvel Boy. Esse ato dele foi para tirar a concentração da heroína e assim manipular o corpo dela. A sorte foi o Marvel Boy acordando e aproveitando a distração para atirar. Sentinela e o Ares. Durante a fase do cerco, o famoso vilão Osborn liderou vários vilões e anti-heróis que no fim das contas acabaram atacando Asgard, que naquela época se encontrava na Terra. Naquele momento, o lado sombrio do Sentinela começou a se mostrar e atacar os próprios amigos, tanto que o Ares, que queria defender Asgard, foi pego de surpresa e realmente se surpreendeu. Mas como era uma luta colocando muita coisa em perigo, foi para cima pensando que tinha alguma chance, o que claramente não aconteceu porque além de apanhar ainda teve o corpo partido numa das cenas mais famosas e assustadoras da Marvel. Sentinela e o Knu. Já que estamos falando do Guardião Dourado e essa cena dele é muito famosa, temos que lembrar do que aconteceu na saga do Rei de Preto, com o vilão se mostrando uma grande ameaça, possuindo heróis poderosos e pouco se importando se eram deuses ou não. Tanto que a própria tempestade foi manipulada e o detalhe é que o Knu teve que lidar diretamente com ela, pouco depois afirmando que de fato é muito poderosa. Em meio a toda aquela confusão, com muita luta e dragões para todo lado, quem apareceu foi o Bob, também confiante de que ia dar um jeito na coisa, sendo que o antigo deus dos simbiontes partiu o Vingador do mesmo jeito que ele fez com Ares, então dá pra dizer que é uma referência direta ao que aconteceu anos antes. Feiticeira Escarlate e a Nyx. Vingadores Sem Rumo foi uma HQ focada na deusa da escuridão, que voltou procurando aquelas partes da sua divindade, que muito tempo antes foram espalhadas por ninguém menos que os Zeus. Então depois desse ataque aos deuses do Olimpo, os Vingadores foram encarregados de resolver essa história, que colocava o universo e talvez além em perigo. O detalhe é que a visão da Feiticeira Escarlate mudou devido a um encantamento da vilã, o que quer dizer que a Nyx via tudo pelos olhos da Wanda, e esse é o motivo dela usar as vendas por tanto tempo, o que podia parecer uma fraqueza, já que a bruxinha não é um peso pesado com força e resistência. Na verdade não era nada disso, porque quando a deusa tentou matar o Hércules, foi impedida por um ataque poderoso o suficiente que fez agonizar, provavelmente focado na mente. Homem-Aranha e o Loki clássico. O capítulo 503 do espetacular Homem-Aranha foi bem interessante porque podemos ver o herói interagindo com a encarnação passada do Loki. Naquele dia, o deus queria encontrar uma entidade arcana chamada Moiraine, que usou um feitiço do Doutor Estranho como um tipo de portal para voltar para a Terra. O detalhe é que o Homem-Aranha que estava perto do feitiço acabou atraindo a entidade, já que ficou com vestígios daquela magia. E o deus, sabendo e sentindo isso, queria encontrar. Então um amigão da vizinhança, sem entender muito bem, acabou atacando e tornando esse momento meio cômico, já que deu vários golpes e o Loki parecia não sentir nada. Só o incômodo de ver alguém tentando causar danos e por isso atacou de volta, sendo que no fim das contas trabalharam juntos, ainda mais porque aquela entidade estava no corpo de uma das filhas do próprio Loki.
A Garota Marvel e o Celestial. A saga do Dia do Julgamento deu destaque para muita gente e uma delas foi a Jem, que teve efeitos ótimos de telepatia, empatia e telecinese, passando um bom tempo como suporte se comunicando com heróis do mundo todo e até com gente de fora do planeta. Outra coisa foi o fato dela tentar destruir o Celestial em determinado momento, deixando claro que a explosão ia matar muita gente, porque uma entidade nova contém muita energia. Em outro momento, os dois meio que discutiram com a heroína ameaçando destruí-lo, enquanto ele dizia que ela sempre será a Fênix. Inclusive, no fim, a ruiva quase atacou o ponto fraco da entidade usando garras psiônicas, sendo que a Jaque foi quem se fundiu com ele para resolver aquele problemão, o que quer dizer que ninguém precisou destruir ninguém. De qualquer modo, foi muito diferente ver essa versão da Garota Marvel tão furiosa, mais uma vez dando a mínima se o oponente era ou não uma entidade. Só queria saber que ela tinha poder para acabar com ele. Psylocke e a Tempestade. Nos fabulosos X-Men, podemos ver aquela cena do Nate usando a semente da vida e o corpo do Legião, coisa que assustou muito porque estamos falando de dois dos mutantes mais poderosos de toda a história, mas como não são os únicos, o Nate também manipulou a mente da Tempestade, que já vinha sendo trabalhada como divindade. E aí que os heróis admitiram que se não encontrassem um modo de parar a Ororo, as chances de vencer aquela luta seriam muito menores. Por isso que a Elizabeth, que na época ainda usava o codinome Psylocke, usou sua espada com energia concentrada para pegar a amiga de surpresa, liberando sua mente daquela manipulação, o que resultou na deusa furiosa com Nate porque odeia que alguém entre na mente dela sem permissão. O Homem de Ferro e o Thor. Thor de 2007 marcou o retorno do Deus do Trovão, mas foi bem na fase das consequências da Dinastia M e a Guerra Civil, então tinha muita coisa diferente, e uma delas foi o herói descobrindo que o Homem de Ferro foi um dos responsáveis pela criação de um tipo de clone. O filho de Odin, que parecia bem calmo, na verdade, esperou o momento certo para resolver e aí não teve argumentação. Foi raio e martelada para todo lado, com o Homem de Ferro revidando com aqueles ataques de energia, e pelo que vimos, até tentando aguentar. Porém, no fim das contas, o Odinson tirou o capacete do oponente com a própria mão e o deixou de joelhos. Lembrando que como a armadura foi muito danificada, o jeito seria ir embora andando. Outra coisa é que esse não foi o único momento que lutaram. Em outras ocasiões, o Thor não usou Mjolnir, afirmando que não precisa porque é um deus. Uma luta que muita gente comenta até hoje é aquela da Viúva Negra contra a magia durante a saga dos Vingadores vs X-Men, porque a mutante é muito poderosa. Porém, a Viúva também já tentou lutar contra a Encantor, que por sua vez não levou muito a sério, repelindo o ataque com energia mágica, ao mesmo tempo que manipulava os mortos. Ou seja, a Vingadora é corajosa e realmente sabe até onde pode ir. Ainda assim, como naquele momento não tinha como derrotar uma das deusas mais poderosas dos 10 reinos, o jeito foi pedir ajuda para a Capitã Marvel e o Doutor Estranho, que no meio disso tudo até trocaram de corpos, sendo que no fim das contas deu tudo certo, e o detalhe é que a Encantor estava atacando o Rio de Janeiro. Outra coisa é que sim, são 10 reinos contando com o dos anjos, só lembrando porque toda vez que falo isso aparece alguém nos comentários dizendo que são 9, inclusive tem vídeo aqui no canal com conteúdo sobre o 10º. Mas e aí, gostaram da lista? Não esqueçam do like e de se inscrever para não perder os próximos. Lembrando que sempre deixo um vídeo aqui nas sugestões e minhas redes sociais estão aqui embaixo. Até o próximo!